Deus seja engrandecido pela vida desta igreja, pela vida do pastor Maurício, pela vida dos obreiros, de toda a diretoria desta casa, pela vida do meu amigo Gabriel Patrick, pelo convite. Que Deus continue abençoando a vida de todos. É com muita alegria que estou pela primeira vez aqui na família apostólica Missão Amar, e Deus, Ele tem estado presente neste ambiente. Ficamos felizes ao ver tudo aquilo que Deus, Ele tem dispensado para nós. E eu fico muito feliz e regozijante quando a graça de Deus, ela envolve a igreja, e a igreja está receptiva à palavra do Senhor. E eu quero nesta noite falar sobre esta palavra, Isaías capítulo 55, versículo 11, quem achou diga amém. Assim será a palavra que sair da minha boca. Repito, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Eu vou ler mais uma vez. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Tome seu assento, adorando, exaltando e glorificando o nome de Jesus. Quantos amam a palavra de Deus? Digam glória a Jesus. Coisa linda, né, irmãos? A palavra de Deus é extraordinária, é renovadora, é pão, a palavra é martelo, a palavra é estrutura, a palavra tem vários significados, vários sinônimos, e todos estes que nós utilizamos demonstram a grandeza do poder desta palavra. E quando eu falo sobre a palavra de Deus, eu me deparo com vários versículos da Bíblia, mas na ocasião desta ministração, Deus me direcionou para Isaías capítulo 55, versículo 11, porque falar sobre a palavra de Deus é algo que nos alegra, é algo que nos fortalece, o que nos mantém de pé na caminhada, o que nos faz sobreviver e acreditar que a luta de hoje vai passar amanhã, é porque entre o céu e a terra há uma palavra de Deus empenhada, e esta palavra, ela é fiel e verdadeira. Já foi falado aqui sobre palavras que Deus direcionou a servos, que se cumpriram 4 anos, não importa, a seu tempo, a palavra de Deus, ela se cumprirá. Mas é muito fácil falarmos sobre a palavra quando o contexto é favorável a ela, porque a palavra de Deus, do qual eu estou pregando, e estamos numa quarta profética, ela é algo desafiador. Escute isso. A palavra de Deus, quando tudo está favorável, é uma consequência de que aquilo vai acontecer. Mas quando você olha ao seu redor e não vê nenhuma possibilidade daquilo que Deus disse acontecer, só quem persevera na palavra e luta pela palavra, batalha pela palavra, vai vivenciar os milagres que esta palavra já dispensou sobre a nossa vida. Por que eu falo isso? Porque o capítulo 55 do livro de Isaías é um capítulo extraordinário. Eu amo o livro do profeta Isaías, e quase todas as vezes que eu vou ministrar neste livro, eu faço questão de fazer a mesma introdução, porque o livro de Isaías é um livro extraordinário. Não é porque em termos de capítulo é o segundo maior livro da Bíblia, não é porque Isaías foi o profeta messiânico apenas, aquele que mais profetizou acerca da vinda do Messias há 700 anos, quase um milênio. Ele falou de coisas como se ele estivesse presente. Se você lê o capítulo 53 de Isaías, você fica tão extasiado, maravilhado, parece que Isaías está diante do Gólgota, vendo o sofrimento no Calvário, o
Cristo padecendo pelo resgate da humanidade. Isaías é um livro extraordinário, considerado a Bíblia em miniatura. Assim como a Bíblia possui 66 livros, 66, você pode observar com toda clareza de Gênesis, Apocalipse, o livro de Isaías também possui 66 capítulos. A Bíblia, ela é dividida em duas partes. A primeira delas, do capítulo 1 ao capítulo 39, equivalendo ao livro de Gênesis até o livro de Malaquias, faz referência ao Antigo Testamento e falam de promessa, de juízo, mas também fala de redenção, de resgate, de providência, de livramento. Quando você abre a Bíblia no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, você tem 27 livros, e quando você abre do capítulo 40 do livro de Isaías até o capítulo 66, você vê promessa cumprida, resgate executado, palavra fiel. Quando você abre o livro de Isaías no capítulo 40, você começa a ver Deus dizendo: não importa a circunstância, a minha palavra vai além das circunstâncias. Ele olha no capítulo 40 e diz: Isaías, libera esta palavra. Não que fosse dividido naquela época em capítulo, mas Deus olha para Isaías e diz: profetiza. E ele diz: consolai, consolai o meu povo. Tem uma palavra de consolo chegando no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio das impossibilidades. Deus está enviando o recurso, o consolo, a força, a palavra, a graça. Bendito seja o nome de Deus. Capítulo 41, ele declara: calem-se diante de mim, ó ilhas, porque todos estavam dispersos e todos os povos falavam: Judá não se levanta mais, Judá está derrotada, não tem como se reerguer. Mas Deus levanta a voz e diz: cala todo mundo, porque é hora do céu falar. E quando Deus fala, a terra se cala, os montes se abalam pela sua braveza. Há poder na palavra de Deus. Capítulo 42, ele apresenta o servo que faria o resgate. Capítulo 43 eu amo, porque em trabalho de consagração, libertação está sempre lá. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou em Israel: eu tenho uma palavra para você. Que palavra é? Não temas, porque eu te remi, eu paguei o preço, você é propriedade minha. Eu sei que o caminho está difícil, mas eu estou liberando outra palavra. Quando passarem pelas águas, eu estou passando contigo. Quando passarem pelos rios, eles não vão te submergir. E quando passares pelo fogo, não vai te queimar e nem a chama vai arder. Mas por quê? Porque eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eu sou o Salvador da minha igreja. Deus tem sempre uma palavra. E não importa como eu viva, como eu esteja, talvez à beira da morte, se a palavra vem para fora eu venho. Se a palavra levanta, eu me levanto. Porque o meio diz que não, mas a palavra diz que sim. Mas entenda algo. O capítulo 55, quero ser bem objetivo, é um convite de Deus ao povo para viver o milagre. Para eu viver o milagre, eu preciso entender quem é o Deus do milagre. E Deus vai se apresentar através de Isaías. Para quem? Para um povo ferido, machucado, no exílio. O que é o exílio? É o povo fora de sua terra, sendo subjugado por uma nação, uma potência. A dor, o lamento, o silêncio de Deus aparente. Porque uma das coisas mais difíceis do servo de Deus viver, lidar, é com o silêncio de Deus. E quem já viveu o silêncio de Deus, ele sabe quanto dói. Às vezes, quantas vezes eu me lembro que eu saía procurando uma consagração, um ciclo de oração, e chegava lá, Deus estava usando todo mundo para todo mundo. Na minha vez, pulava, Deus não falava, porque nem toda hora Deus quer falar. Deus não é obrigado a falar, mas eu sou obrigado a confiar, eu sou obrigado a acreditar. É muito fácil você permanecer quando Deus está segurando na mão dizendo: vem, eu estou contigo, eu vou te sustentar. Mas quando você não ouve,
você não vê, você não sente. Que isso? Tem dias que você nem sentir, Deus sente, mas você não larga a mão no arado, você confia na palavra, e Deus está dizendo: como guardastes a palavra, eu estou te dando livramento. Glória. Então era cativeiro, era um povo impossível, humanamente falando, de viver uma restauração. Sim, humanamente falando. Mas a palavra de Deus continua viva. Diga para quem está do teu lado: o profeta pode morrer, mas a palavra continua viva. O que Deus falou vai se cumprir. O que Deus disse vai, mas anda na presença e ser perfeito. Não saia. Porque Isaías vai declarar no capítulo 11 que Deus nunca fala em vão. Eu repito isso: Deus nunca fala em vão, não vende algo para te impressionar, porque Ele não precisa impressionar ninguém. Deus, Ele simplesmente libera a sua palavra. E quando eu olho este versículo, eu fico tão impressionado, Patrick, que eu começo a dividi-lo, e eu vejo Deus dizendo assim: olha, vocês precisam entender quem eu sou e como eu trabalho. Primeiro, vocês vão aprender como uma criança. Eu vou ser bem didático. E Deus olha para eles e diz assim: olha, assim será a palavra que sair da minha boca. Diga para quem está do teu lado, bata no ombro dele e diga assim: assim será a palavra que sair da boca de Deus. Diga mais uma vez: assim será a palavra que sair da boca de Deus. Pergunte para ele: entendeu? Eu vou te explicar. Deus está olhando e dizendo: Isaías, ensina ao povo o que eu vou te mostrar. O que? Como a minha palavra trabalha. Se você olhar, o versículo 11 está claro: assim será a palavra que sair da minha boca. 2 pontos. Como será a palavra? Primeiro, ela não voltará para mim vazia. Que coisa linda, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E quando eu olho para isso, eu fico cheio de graça, porque eu vejo Deus falando comigo também. E o que Deus está falando? Daniel, diga para a minha igreja: é a palavra que sai da minha boca, é a palavra que o céu libera. Porque a palavra do prefeito falha, a palavra do deputado falha, a palavra do presidente falha, a palavra do papa falha, mas o Deus dessa igreja, a palavra é viva, a palavra permanece. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra, ela ainda está de pé. Pode secar a erva, pode cair a flor, mas a palavra de Deus, ela permanece de pé para sempre. Eu não estou falando da minha palavra, porque a minha palavra é falha. Você falha. Eu não estou falando terceirizando. Você falha com você mesmo. Eu sempre gosto de fazer essa referência. Ontem estávamos na virada de ano. Foi ontem. Tá assim: Deus, em 2026 eu vou ser fitness. Quem falou isso aqui? Levanta a mão, irmão. Levanta, sério. Aí quer cobrar dos outros, né? Deus, esse ano eu não vou faltar um culto, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou fazer, eu vou ser crente de verdade. Falhou com você mesmo. A tua palavra falhou com você. Nós precisamos entender que eu tenho limite, que eu sou falho, mas Deus está ensinando. Primeiro, a palavra que sair da minha boca não é humana, não é fruto de uma emoção, não é a minha empolgação, é uma palavra que procede de Deus. Sabe por que Isaías está declarando isso? É porque a palavra de Deus carrega a autoridade de Deus. O Gabriel Patrick está aqui, ele vai escrever um livro. Quando eu pego o livro dele, quem já leu o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, você lê o livro, você vê ele falando.
falando, é a voz dele, é a personalidade dele, é ele que está ali. Quando eu abro a palavra, eu não vejo um pensamento humano, eu vejo Deus falando. A autoridade é de Deus, a unção é de Deus, a graça é de Deus. Por que eu digo isso? Porque quando Deus fala, alguma coisa obrigatoriamente tem que acontecer, porque a palavra dele não veio porque veio, porque Deus não tinha o que fazer. Um dia lá no Gênesis, eu vejo Deus olhando para o caos e dizendo: haja luz, e houve luz. Deus olhou um dia para o vento e disse: cala-te e aquieta-te, e pela palavra houve grande bonança. Ele chega em Betânia, tem defunto de 4 dias na sepultura, mas ele diz: vem para fora, e o defunto vem. É por essa palavra que eu prego, é por essa palavra que eu anuncio, é por essa palavra que eu estou de pé aqui hoje. Glória. Sai da boca dele, vem dele, procede dele, é a graça dele. Mas sabe como que nós a entendemos? Pelo Espírito dele. É o Espírito dele que nos inspira, é o Espírito dele, irmãos. A palavra e o Espírito caminham juntos. Ezequiel estava lá no meio do caos. 37, só tem um capítulo 37 de Ezequiel, né? Ele olha e fala: meu Deus, tanto lugar para Deus me mandar, ô lugarzinho cavernoso. Tá vendo? Tô, muito, né? Muito. Como é que tá? Sequíssimo. Pode viver? Ó Senhor, o Senhor sabe. Ele mandou para Deus. Deus, é contigo, é o Senhor que faz. Então, profetiza. Ele disse: ossos secos, ouvi o que? A palavra. A palavra. A palavra. Então profetizei como me deu ordem. Deus restaurou toda a estrutura. E Deus ainda falou: está faltando uma coisa, mas a mesma graça que eu te dei, abre a boca e libera e profetiza, porque a palavra está sobre os seus lábios. Enquanto ele profetizou, o Espírito desceu. A palavra e o Espírito caminham junto. Quando eu prego, não sou eu, é a palavra, é o Espírito. Quem convence é o Espírito. Quem batiza é o Espírito. Quem cura, quem faz, quem revela, quem restaura, quem edifica, quem desfaz as obras do maligno, ainda é o Espírito. E será que você já sentiu a presença do Espírito aqui nessa noite? Escute, tem momentos na nossa caminhada, mesmo como crente, sendo centenário já quase na caminhada cristã, que eu desacredito. A sociedade condena o camarada, as circunstâncias são irreversíveis, o laudo do médico vai para casa e comendo o caixão, mas basta Deus liberar uma. Não estou falando de teologia, porque eu cresci num ambiente de irmãos que mal sabiam ler e escrever, mas o joelho estava no chão e a palavra de Deus estava na terra. Como é que é? O médico disse: coloca aqui, vamos orar. Orou, está vivo até hoje, pela palavra. O que eu estou dizendo é que só basta uma palavra. Que aquele homem disse: Senhor, eu sou um homem pecador, não sou digno de que o Senhor vá à minha casa, mas basta uma, e o meu criado lá vai ser curado. A palavra de Deus não precisa de nenhum malabarismo, basta só a palavra ser liberada. Não importa onde esteja, a palavra vai chegar onde o homem não pode chegar. E uma única palavra que Deus libera vai mudar o ambiente, vai quebrar cadeias, vai levantar caídos, vai reacender a chama, vai reavivar ministérios. Basta uma palavra. Quantas vezes entramos na casa de Deus dizendo: Deus, eu não sei nem como eu cheguei aqui, mas a palavra te abraça, a palavra te levanta. Você que disse: eu vou entregar tudo, você está até pegando mais responsabilidade, porque a palavra te motiva, a palavra te enche. Bendito seja. Segundo detalhe que eu aprendo neste versículo: Deus não apenas libera uma palavra, a palavra é dele, mas a palavra, ela tem propósito. Diga para quem está do teu lado: a palavra tem propósito.
Se não aconteceu é porque você não recebeu a palavra. Você ouviu, mas não interiorizou, não tomou posse. Não é uma confissão positiva, eu estou falando de algo real. Deus falou, eu só preciso crer. Por mais que eu veja que não dá, o Senhor pode. Se o Senhor mandar, eu faço. Porque um dia eu vejo um homem que era profissional na pesca. Pescou a noite toda, não pegou nada lá. Ela, nada. Pedro, homem de grande posição no ramo da pesca. Jesus mandou entrar, voltar ao mesmo lugar, todos sabem, lançar a rede, pegaram uma grande quantidade, pediram reforços, o barco veio quase a pique. Grande foi o milagre. Aprendeu tanto com Deus sobre o poder da palavra, que um dia chegam para ele e falam: tá na hora de pagar o IPTU, tá na hora de pagar o imposto. Você e o mestre não pagam os impostos? Ele voltou para casa, olhou, Jesus falou: Pedro, Deus já me revelou, eu já sei o que aconteceu. Faz um favor, vai lá no canal do Itajuru, lança a linha, pega o peixe, o primeiro que vier, abre a boca dele, pega a moeda que está na boca dele e paga a minha dívida e a tua dívida. Meu amado, que loucura! E quem disse que a fé é racional? Se Pedro dissesse: eu sou um homem de posição, voltar à pesca e primária com anzol, é Deus dizendo: todo aquele que quer viver o milagre pode estar aqui em cima, mas tem que voltar para o anzol, tem que voltar para o começo, tem que voltar para o princípio, tem que voltar para a originalidade. Às vezes a gente está engomadinho demais e Deus fala: vou dar uma prova para ele. A pedrinha no monte está te aguardando, a árvore no vale está te aguardando, o cantinho lá está te aguardando. É Deus dizendo: o segredo é o mesmo. Um dia Davi foi lutar contra Golias, Saul disse: não tem ninguém, vai você, toma minha armadura. Davi não conseguiu se locomover. Eu vejo Davi dizendo: Saul, deixa a armadura aqui, eu sei como resolver. Como? Eu vou voltar para o ribeiro, eu vou descer, eu vou pegar pedra, é pedra. Se eu venci com pedra, se eu venci de joelho, eu vou vencer mais essa guerra de joelho. Não é a minha posição que vai me levar, é Deus quem vai me honrar. Palavra. Mas como que essa palavra ela produz resultados? Ela tem propósito. Isaías continua dizendo: ela não voltará para mim, ela não voltará para mim enquanto eu prego, ela não volta vazia. Tem gente que vai vazio para casa, mas tem gente que vai cheio, porque a palavra vai produzir alguma coisa. Pastor, mas o que quer dizer ela não voltará para mim vazia? Simples, ela não vai voltar sem cumprir a missão, sem cumprir o propósito. Se Deus liberou a palavra de cura, pega a cura, receba a cura, tome posse da cura. Se Deus liberou a palavra da porta aberta, eu estou tomando posse, e a porta já está aberta, e amanhã o telefone vai tocar, e eu vou dizer: foi o Senhor que fez isso, foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa os nossos. Mas por que ele fala esta palavra? Porque neste contexto da Babilônia havia uma crise muito grande, política, social, espiritual. A decadência espiritual de Judá era tremenda, a idolatria estava lá dentro. Muitas palavras eram ignoradas, e com certeza, humanamente falando, ser um profeta naquela época já não tinha nenhuma eficácia, porque olha onde eu estou. Não tem Jerusalém, não tem toda aquela coisa potentosa, mas depois de tanto tempo de cativeiro, ao certo 70 anos profetizados por Jeremias, Deus, ele lembrou-se, não que havia esquecido, mas o termo lembrou-se, Deus, é Deus dizendo: eu trago à tua memória aquilo que eu te disse, que nem tu lembra. Já viu aquele dia em que você viveu algo, você de repente, meu Deus, gente, não é que Deus tinha falado lá naquela, você lembra? Deus traz a memória, porque a palavra dele tem um propósito. E quando eu olho para o propósito, através de Jeremias, com maior precisão, o exílio aconteceu, cativeiro, a disciplina veio, mas a restauração também viria, porque Deus tem um propósito.
Deus tem um tempo, nada vai durar para sempre, tudo tem um tempo determinado. A tua prova tem um tempo determinado. Pastor, mas eu já estou há 10 anos nela. Glória a Deus, são 10 anos a menos e mais perto da tua bênção. Já passou, Deus já te ensinou, você não é mais o mesmo. Pelo amor de Deus, aprenda com as provações que Deus utiliza. Deus está dizendo, o meu tempo é diferente do tempo do homem. Eu não estou dizendo que a minha palavra vai e ela volta de qualquer jeito, sem cumprir propósito. Ela não voltará para mim vazia, ela não voltará para mim sem efeito, ela não voltará para mim frustrada, ela não voltará para mim inutilizada. Ele está dizendo, toda palavra que eu liberei sobre ti, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre os teus projetos, sobre a tua parentela, sobre tudo que te cerca, não será frustrada, não será frustrada. Nenhuma palavra que eu liberei falhou, e não vai ser essa que vai falhar. Eu só quero que você se levante e assuma a posição. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Pastor, mas está tudo errado. Não está não, está tudo bem, porque o Deus que libera a palavra, Ele traz a vida, Ele traz a vida, Ele traz a vida. Glória, glória, glória. Às vezes a gente acha que não vai acontecer, porque, como eu disse anteriormente, tem orações que parece que não vão funcionar, não vão surtir efeito. Tem momento que você está ali e parece que Deus esqueceu de você. Parece que as coisas, só parece. Mas enquanto eu tomo posse, a palavra trabalha no invisível. Você não está vendo, mas a palavra está trabalhando. E outra, não tem só vocês ouvindo, tem gente aqui nas redondezas, a palavra chega lá. Tem semente que germina em silêncio, ninguém vê, daqui a pouco, nossa, que árvore bonita. É a palavra, germinou, chegou. E o Espírito Santo usa a palavra para operar, para trabalhar, para fazer o que ele bem entender. Glória, só respeite o processo. Finalizando, ele declara na parte final, não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a enviei. Que coisa maravilhosa. Então calma aí, tudo que Deus faz tem um propósito. Para aquilo que enviei, para aquela causa, aquela promessa, aquela dificuldade, aquela oração, aquele jejum, nada que Deus faz é por improviso. Tudo tem um propósito. Tua luta tem um propósito. O deserto tem um propósito. A dor tem um propósito. O silêncio tem um propósito. Qual é o propósito, pastor Daniel? Eu não sei, mas o Senhor está dizendo para alguém aqui, naquilo que eu enviei. Eu sei o teu endereço, eu sei onde dói, eu sei o que tu aguarda, eu sei o que o diabo tem tentado tirar da tua cabeça, dizendo, Deus não vai fazer, o tempo já passou. Mas Deus está dizendo, naquilo que enviei, tem o endereço certo, a palavra está indo na direção correta. E Deus está usando a palavra nessa noite, para salvar alguém no meio da tua família. Às vezes é para corrigir, é para curar, é para exortar, para preparar, para santificar. Mas Deus está dizendo, vai ter êxito, vai prosperar, o trabalho vai ser completo, a obra vai ser completa, a missão vai ser completa, o objetivo vai ser alcançado. Tudo aquilo que eu disse que vou fazer, escreva, anote a data de hoje. Eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir. Se prepare para entrar de mão dadas com o varão e a varoa aqui nessa casa. Se prepare para levantar o canudo da faculdade. Se prepare, porque a farda vai chegar, a casa vai chegar, o casamento vai chegar, o teu negócio vai acontecer. Seja o que Deus tenha prometido, Deus vai cumprir. Ele tem propósito.
Oh glória. Vai ter culto de ações de graça. Deus vai fazer tudo. Não importa o peso que esteja lá, Deus está desfazendo toda a obra do maligno em nome de Jesus. Caminhando para o final, Deus hoje está liberando palavras sobre esta casa. É uma quarta profética. E eu estou orando, pedindo a Deus, intercedendo, para que a palavra dele, liberada sobre a tua vida, possa gerar resultados e propósitos em ministérios, porque há ministérios sendo marcados pela palavra aqui, em famílias, porque há famílias que precisam, e o Senhor é o Deus que restaura, que traz de volta, que desfaz toda a confusão que o diabo armou. Palavras liberadas sobre projetos, seja o que for. Eu sei que o inferno está tentando de tudo interromper, paralisar e te fazer entender que tu vai terminar a vida do jeito que está. Mas eu vim te recordar de uma palavra que Deus falou sobre você. E essa palavra que Deus liberou sobre a tua vida tem o poder de cancelar toda e qualquer estratégia do maligno. Eu não te conheço, eu não sei, mas o Senhor te conhece, Ele está indo lá agora. E o Deus que prospera na sua palavra, Ele está dizendo: eu vou cumprir. Se eu falei, vai acontecer. Se eu comecei a boa obra, eu vou aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Pode passar o que for, a palavra passa pelo deserto, passa por tudo, mas Canaã chega, e pelo poder desta palavra, Deus vai fazer algo grande aqui nesse ambiente. Quantos recebem, digam glória a Deus. Você pode se colocar de pé, pelo poder da palavra ministrada. Eu quero desafiar você a orar. Mas você vai escolher alguém do teu lado e vai colocar a mão sobre esta pessoa. Coloque a mão, é só para quem acredita. Colocou a mão, não largue. Feche os olhos. Você vai começar a orar por esta pessoa, liberar a palavra. A palavra de Deus está chegando. Mas para isso acontecer, Deus precisa que você se disponibilize. E enquanto os seus olhos estão fechados, é uma quarta profética, é algo sério. Você vai fechar os teus olhos e vai liberar uma cura, renovo, não sei o que, mas a palavra vai no endereço certo. Pode orar. Você vai orar. Isso, vai orando. Quer viver? Reaja. O Deus obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Fale com Deus. Não vou temer. Ele não falha. Tu vem de quem não erra. O Deus obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Você vai viver. Reaja.